Dois garotos adolescentes caminharam em uma loja de carros de luxúria, vestindo shorts de combate e t-shirts brancos. Eles se aproximaram de um carro de alta qualidade, perguntando algumas perguntas. O vendedor os olhou para cima e para baixo, com desdêmia. "Eu acho que você está no lugar errado", ele roncou. "Esses carros começaram por $900.000. A risada se acalou de trabalhadores e clientes. Humilhados, os garotos pararam de rir. Na próxima manhã, 2 Rolls-Royce Bobtails puxaram-se fora da loja. Quando a porta de trás abriu, os mesmos garotos saíram, seguidos por seu pai em uma roupa decorada. O vendedor assistiu, assustado. Ele nunca viu isso vir. Foi um dia normal para a loja. Até que 2 garotos adolescentes de bicicleta apareceram na entrada. Sua chegada estava quase silenciosa. O único som sendo o grito lento de pneus de bicicleta enquanto se afastavam da vista. Eles estavam vestidos de shorts de combate, t-shirts brancos e sapatos escondidos de uso real. Sem marcas de desenho, sem óculos Rolex. Apenas curiosidade adolescente e o tipo de maravilha espantosa que só poderia surgir de sonhos que ainda não tinham sido expulsos pelo mundo. Eles pararam suas bicicletas ao lado das passagens de frente e caminharam. As portas de vidro partiam com um soft whoosh. Seus rostos se quebraram imediatamente, secando em todo o brilho da perfeição automóvel antes deles. Curvas lindas, rodas, exageradas, símbolos brilhantes. Eles não correram. Eles não agiram. Eles não atingiram nem nada. Eles simplesmente ficaram lá, olhando. Um deles finalmente virou para o irmão e gritou: "É isso. É aquele." O carro que ele apontou era um hipercaro azul de meia-noite profunda, que parecia que pertencesse ao cobertor de um magazino. Foi escultado de beleza em metal e velocidade. Um dos poucos no país. A taxa de preço? Mais de $900.000. Enquanto eles se aproximavam para admirá-lo, uma voz cortada pelo ar, escura, cortada e condescendente. "Posso ajudá-lo?" Os garotos se viraram. Um vendedor em uma roupa de navio decorada se aproximou, ajustando seus braços. Seus sapatos eram polidos para um brilho de espelho. Seu cabelo era gelado de volta o suficiente para parecer desesperado. Ele era tudo o que eles não eram. Refinado, bem vestido, sujo. Ele os olhou devagar, olhos caindo em suas roupas e sapatos, então subindo de volta para seus rostos. "Desculpe-me", ele disse, seus línguas caindo em uma espuma, "mas acho que você está no lugar errado." Um dos garotos brilhou. "Nós só estávamos pensando se esses carros começaram a $900.000. O vendedor interrompeu, enunciando cada palavra como se ele estivesse falando com alguém que não entendesse inglês. "Talvez você estaria mais confortável." Em outro lugar, atrás dele, alguns outros trabalhadores brilharam sob seu respiro. Um casal sentado em uma mesa próximo, claramente no meio de uma venda, olhou para trás e deu um pequeno soco patronizante de suas cabeças. Os sorrisos dos garotos desapareceram. O mais jovem olhou para o chão. O mais velho deu um sorriso, se um pouco esquisito sorrindo. "Desculpe incomodá-lo", ele murmurou, voltando para sair. Eles caminharam lentamente, seus braços um pouco mais baixos do que quando eles caminharam. As portas de vidro gritaram fechadas atrás deles enquanto eles voltavam para seus motos. E isso deveria ter sido o fim disso. Outro momento esquecido. Em um dia cheio de cotas de venda, fotos de expressos e sorrisos cuidadosamente curados. Mas então, algo inesperado aconteceu. Apenas enquanto os garotos estavam prestes a andar, uma voz chamou de trás deles: "Espere." Eles viraram. Uma mulher saiu das sombras de uma mesa próximo, sua expressão quente, mas firme. Ela vestiu um braço creme e braços negros, com seu cabelo recolhido e um ponteiro sujo. Havia algo diferente sobre ela. Sem escuridão, sem saldo de venda, apenas sinceridade. "Você tem 1 minuto?" ela perguntou. Os garotos intercambiaram olhos, hesitaram, depois caminharam seus motos de volta e entraram de novo dentro. Ela os encontrou perto do carro que eles tinham admirado.
Eu ouvi você perguntar sobre esse modelo, ela disse. Sua tona gentil, mas profissional. É um dos melhores no nosso equipamento. Deixe-me lhe mostrar algumas das suas características. Os garotos se iluminaram de novo. Curiosidade voltando como o sol após um clow passar. Ela se afastou um pouco, para que ela pudesse falar com eles a nível de olhos. Ela falou sobre as especificações do motor, as opções de customização, a tecnologia construída para o interior. Ela lhe enviou brochos, apontando o que cada parte significava. Eles ouviram atentamente. Perguntaram perguntas pensativas, não sobre o preço, mas sobre a engenharia, o design, o legado atrás da marca. Ela notou, a maioria das pessoas nem se importava com essas coisas. Você quer sentar nele? Ela ofereceu. Os olhos se espalharam. Sério? Uma perguntou. Ela chorou, atentamente, respeitosamente. Os garotos viraram para sentar dentro do carro. Sem movimentos selvagens, sem selfies, apenas apreciação silenciosa. Quando eles saíram, ela lhe enviou seu cartão de negócio. Se você tiver mais perguntas, você pode me chamar diretamente, ela disse com um sorriso. Você sempre é bem-vindo aqui. Eles o agradeceram com uma mistura de humildade e ódio, e então saíram, esta vez com suas cabeças um pouco mais elevadas. O andar de venda retornou ao normal. O salgadinho do vendedor de antes se afastou de um co-trabalhador e mutou, gastando seu tempo. Ela o ouviu, mas ela não se importou. Algo sobre aqueles garotos ficou com ela. Talvez foi a forma como eles perguntaram perguntas que a maioria dos adultos não faziam. Talvez foi a confiança silenciosa que eles carregavam debaixo da escuridão. Ou talvez foi apenas o fato simples de que eles lhe lembraram de um momento em que ela tinha sido subestimada também. O dia acabou. As luzes se afastaram. As portas se fecharam. Mas a história não acabou. A mansão se sentou no lado de um estado privado, onde o mundo ficou mais silencioso, e a linha do céu era apenas algo que você olhava, nunca algo que você perseguia. Com suas paredes de vidro espessas, arquitetura linda e jardins manicurados, era a espécie de casa que gritava riqueza ao invés de gritar. O sol de tarde pintou o interior em sombras de ouro e amarelo. Luz se filtrou através das janelas de cima para o chão, tocando as paredes de mármores polidas e o artesanato customizado que adorava as paredes. A silência dentro era elegante, intencional, como se cada corredor tivesse sido curado e não tivesse vivido. E então, as portas de frente se abriram. 2 garotos adolescentes entraram, seus sapatos batendo sozinhos contra o chão enquanto carregavam o peso de algo mais pesado do que um dia ruim. Calças de combate, tijolos brancos, e a silência afastante os seguiu para o banheiro. O irmão mais velho fechou a porta atrás deles e pausou, os dedos se apertando em torno das pernas do saco. O mais jovem tomou um respiro profundo. Depois, exalou pelo nariz como se ainda estava tentando tirar o sentimento da pele dele. Onde está o pai? Perguntou com a voz baixa dele. Provavelmente no estudo, o mais velho respondeu. Vamos lá. Eles caminharam atrás da chandeleira moderna, que se afastou como uma escultura flutuante, atrás da sala, onde a música de piano clássica muitas vezes se afastava e se transformou em uma espécie de lado da casa. Lá, no fim distante da sala, se colocaram uma série de portas de ouro pesadas, abrindo apenas um buraco. Dentro, seu pai sentava atrás de um piano grande, o tipo que você vê somente em estúdios ou em mansões como esta. Ele não estava tocando, apenas sentado. A porta estava aberta e um buraco de algo amarelo ficava no corredor, sem tocar. Ele não era o tipo de homem que você interrompeu, não por medo, mas por respeito. Ele carregava presentes como outros homens carregam boletos, sempre com ele, nunca forçado. Ele olhou para cima enquanto seu filho entrou. Já voltou? Ele perguntou com voz calma, olhos imprecisos. Os garotos gritaram. Ele os estudou por um momento mais. Tudo bem? O irmão mais velho abriu sua boca para dizer sim, a resposta automática,
Mas parou. Não. Ele disse quietamente. Não realmente. Seu pai se movimentou para as armadilhas de leite perto do banheiro. Sentado. Os garotos derramaram suas caixas e desceram para os assentos. Por um momento, a silência encheria o quarto como uma sombra. O pai derramou a bebida em seu vaso, colocou-a para baixo sem tomar uma bebida e virou sua cadeira um pouco para eles. Me diga o que aconteceu. Ela saiu em pedaços primeiro, apagando, com medo. O tipo de história que você conta quando não sabe se você está sobrereagindo ou se o que você experimentou realmente foi tão humilhante quanto parecia. O irmão mais velho falou primeiro. Nós fomos para a loja. A do centro, a exótica. Seu pai gritou lentamente, mas não disse nada. Nós apenas queríamos olhar para o nome do carro que tínhamos visto online. Nós não estávamos brincando. Nós fomos humildes, apenas curiosos. Então o quê? Seu pai perguntou. O irmão mais jovem se levou. O que o vendedor nos parecia? Como se fôssemos terra. Ele basicamente nos disse para sair. Disse que estávamos no lugar errado. Ele até riu e disse que o carro começou em $900.000. As pessoas em torno de nós riram também. Ele olhou para as mãos dele. Foi embaraçoso. As palavras se acalmaram no ar como fumaça. Ninguém se movia. Mas o mais velho adicionou. Rapidamente. Havia uma mulher que trabalhava lá. Ela nos viu e veio para trás depois que os outros nos brincavam. Ela era realmente bonita. Mostrou-nos as especificações. Enviou-nos brochures. Nos tratou como se nós importávamos. Seu pai se sentou em sua cadeira. O leite caía um pouco abaixo de seu peso. Sua expressão não mudou. Nenhuma explosão de raiva. Nenhuma fúria de desacolhimento. Apenas calma. Focada. Ela sabia quem você era? Ele perguntou. O irmão mais velho abriu a cabeça. Não, nós não dissemos nosso último nome. Inteligente. O pai murmurou. Mais a si mesmo do que eles. Outra pausa. Então o mais jovem perguntou quietamente. Por que as pessoas te tratam diferente baseado no que você está vestindo? Seu pai olhou para ele. Porque as pessoas geralmente confundem aparência com valor. E isso lhes diz mais sobre elas do que nunca diz sobre você. O garoto chorou lentamente, comendo o pensamento. Então, a sala caiu silenciosa de novo. O pai se sentou e caminhou para a janela. Ele olhou para o sol começando sua descida sobre o horizonte, mãos alinhadas atrás dele. Por muito tempo, ele não disse nada. Então, sem virar, ele falou. Obrigado por me dizer. Foi isso. Sem fúria. Sem ação imediata. Apenas 5 palavras. Dito com uma claridade tão composta, quase fez o momento se sentir mais pesado. O irmão mais velho olhou para o mais jovem, inseguro de o que dizer a seguir. Mas não havia nada a dizer. Eles tinham compartilhado sua história, e seu pai tinha ouvido. Não com fúria, mas com atenção. E de alguma forma, isso era o suficiente. O jantar naquela noite era inusualmente silencioso. A longa mesa de marrogania estragou muito para 3 pessoas, mas a família sempre se sentou perto. O jantar naquela noite era inusualmente silencioso. A longa mesa de marrogania estragou muito para 3 pessoas, mas a família sempre se sentou perto. O jantar naquela noite era inusualmente silencioso, mas a família sempre se sentou perto. Eu não perdoo a raiva das pessoas que me mostram quem eles são. Eu não perdoo a raiva das pessoas que me mostram quem eles são. Eu dou atenção. E depois, eu faço o que é preciso. Ele voltou para o seu jantar. Depois de jantar, os irmãos foram para as suas salas. No andar de cima, o mais jovem voltou para o irmão mais velho enquanto passavam pelo corredor. Você acha que ele fará algo? O mais velho sorriu. Você não conhece o pai até agora? A próxima manhã traria uma resposta que eles nunca esperavam. No andar de baixo, na privacidade de seu estudo, o pai fez um telefone quieto. Sim, ele entrou no telefone. Preciso de ambas as caras entregadas aqui amanhã às 8 da manhã. Sem atrasos. Ele pausou escutando.
Não, não há entrega comum. Tenha os motores esperando fora da loja. Eu quero que o tempo seja preciso. Outra pausa. Depois, suavemente, é hora de eles se lembrarem de que não é todo mundo que parece comum. Ele acabou o telefone. Colocou o telefone para baixo e se aposentou no seu jantar. Seus filhos tinham sido julgados por o que eles vestiam. Ele estava prestes a lembrar ao mundo que o verdadeiro poder não precisa se anunciar. Ele simplesmente chega. Na próxima manhã, a música dramática toca 2 histórias de Rolls-Royce entre as mais caras do mundo. Pulem em frente da loja. Eles não dirigem. Eles giram. A luz da manhã toca sua pintura glossosa como metal líquido. Uma é absurda e preta com cortes de ouro. A outra, um azul royal profundo com acentos de rosa e ouro que brilham no sol como champanhe e cristal. Juntos, as 2 caras custam bem mais de 50 milhões de dólares. E ainda assim, a maneira como elas chegam, parece que o dinheiro não é nem o ponto. É sobre presença. Os cabelos viram imediatamente. As conversas pararam no meio do sentenço. Um jovem casal viajando pela sala pausa, enquanto o homem lentamente abaixa seus óculos. Um cliente na loja bebe seu expresso enquanto tenta chegar à janela. Até a equipe de limpeza pausa no meio do mob. Os olhos se esvaziam em desconfiança. Os telefones saem. O espanto se espalha. É uma história de barco? De jeito nenhum, 2 deles. Quem diabos são eles? O equipe e o cliente se esvazam à frente da loja, como macacos em uma chama. Alguns olham em silêncio. Alguns gravam em desconfiança. Ninguém se aproxima. Então, as portas se abrem. Do fundo do chão, 2 garotos adolescentes saem vestindo os mesmos camisetas de combate e t-shirts brancos que usaram no dia anterior. Sua presença é calma. Não é arrogante. Não é brilhante. Apenas centrada. Eles olham como se estivessem aqui antes. E estão. Apenas desta vez, eles não pedem permissão de admirar os carros dentro. Eles caminham à frente do barco preto, assim que a segunda porta abriu. E então ele sai. Seu pai. Ele está vestido em uma camiseta escura. O tipo que faz seu próprio comentário sem precisar de um logo de marca. Sua postura é flutuante. Sua expressão não é legítima. Sua passe é impaciente. Ele ajusta seus braços não para mostrar, mas porque ele espera precisão em toda parte da sua vida. No momento em que ele se coloca no pavimento da loja, tudo ao seu redor muda. Ele não entra. Ele chega. Dentro da loja, o vendedor arrogante do dia anterior o vê. Ele havia rindo com um colega apenas momentos atrás, retalhando a história desses 2 garotos escuros que acharam que poderiam pagar um hypercar de 900 mil dólares. Agora sorriso entra em seu rosto. Seus olhos se espalham. Ele olha para os garotos, depois para o homem que segue atrás deles. A reconhecimento se torna como gelo na espinha dele. E então, medo. Ele tenta se compor, limpando suas palmas sujas, em seus braços, ajustando seu braço, esfregando sua postura. Seu sonho desaparece enquanto ele encontra o olhar do pai. Mas é muito tarde. Ele nunca viu isso vindo. As portas de gelo se abrem enquanto o trio passa por dentro e a atmosfera inteira do showroom se espalha. O silêncio silencioso que está dentro parte instintivamente, como a nobreza que apenas entrou. O pai passa para a mesa de recepção com seus filhos atrás dele. Calmo, coletado, controlado. Eu gostaria de falar com o membro do trabalho que ajudou meus filhos ontem. Ele diz ao recepcionista. A mulher na mesa parece assustada. Ela brinca. Por que sim, senhor? Um momento, por favor. O arrogante trabalhador passa rapidamente. Sua voz surdamente acelera. Senhor, isso foi na verdade eu. O pai o corta com um olhar. Não, ele diz calmo. Você não foi o que os ajudou. O homem falta, mas eu... O pai vira para o gerente do trabalho, que havia observado cautelosamente de trás de uma parede de oficina de gelo. Eu acredito que suas câmeras de segurança gravaram as interações ontem. O gerente não. Lentamente.
Sim, senhor. Nós arquivamos tudo. O pai fala claramente. Sua voz é baixa, mas firme o suficiente para todo o trabalhador ouvir. Então, eu sugeriria que você reviesse o vídeo antes de que essa conversa continue. O gerente desaparece para a sua oficina sem mais palavra. O silêncio que segue é definitivo. Os trabalhadores falam entre si, agora percebendo exatamente quem esses garotos são. Os irmãos adolescentes não dizem nada. Eles ficam quietos, lado a lado, não mais humilhados, não mais desligados. Neste momento, eles não são os filhos de um bilionário. Eles são simplesmente jovens que sua dignidade está prestes a ser restaurada. 5 minutos depois, o gerente volta. Seu rosto é brilhante. Ele evita o contato com os trabalhadores. Ele fala claramente. Nós revisamos o vídeo, senhor. O pai levanta um braço e diz que o trabalhador que ajudou seus filhos ontem foi a Emily Torres. E este homem? O pai pergunta, gestando em direção ao trabalhador aparentemente sujo. O gerente limpa a boca dele. Ele mal representou a interação. Seu comportamento foi inapropriado e não profissional. O pai vira lentamente em direção ao trabalhador. Você julgou meus filhos no momento em que eles entraram, não baseado em quem eles eram, mas no que eles vestiam. O trabalhador abre a boca para falar. Nada sai. Você riu com eles, mocou-os. Você virou o rosto porque você assumiu que eles não pertenciam. E a ironia é que você não pertence aqui. O gerente passa em frente de novo. Afetado imediatamente, você é terminado. As respirações se espalham através do salão. O trabalhador não luta. Ele não pede. Ele simplesmente abaixa a cabeça, coleciona suas coisas e sai. Atrás dos mesmos garotos que ele pensou que era uma perda de seu tempo. O pai volta ao gerente. Traga-me a Emily. Momentos depois, a mulher que havia falado amablemente aos garotos o dia antes sai, confuso e cauteloso. Quando ela vê os garotos, seu rosto se ilumina com reconhecimento, mas também com preocupação. Tudo está bem? Ela pergunta. O pai sorriu pela primeira vez. É sutil, mas genuíno. Mais do que tudo bem. Ele diz. Você tratou meus filhos com respeito. Você tomou o tempo para ouvir. Você deu-lhe sua atenção quando ninguém mais fez. Ela brinca um pouco. Eles eram politos, inteligentes. Foi um prazer. Ele grita. Então pinta para o hypercar que eles tinham admirado o dia antes. Me disseram que gostaram desse. O showroom cai completamente quieto. Eu gostaria de comprá-lo, ele diz, voltando para ela. Completamente carregado. Toda a função que eles mencionaram, adicionada. Os olhos dela espalham. Isso é mais de 3 milhões de dólares. Ele pula um peneiro. Então faça 3.1 e faça com que a comissão completa vá para você. Ele assina o papel no telhado principal da loja, bem onde o vendedor tinha rindo o dia antes. O momento se torna algo mais do que apenas uma transação. É uma lição, uma reclamação, uma lembrança. Enquanto o papel é finalizado, os garotos adolescentes olham ao redor das pessoas que os julgaram, riram com eles, desmissaram eles. Agora, aquelas mesmas pessoas ficam quietas, seus expressões um mistério de vergonha e ódio. O pai passa de volta segurando as chaves para seus filhos. Feliz aniversário inicial. Eles pegam as chaves com orgulho silencioso. Sem aplausos, sem briga. Apenas vitória silenciosa. Eles voltam para o lado de fora das portas do barco. Desta vez, não como os subestimados, mas como os inesperados. E enquanto eles correm, tudo o que resta é silêncio. E uma história que ninguém naquela loja nunca esquecerá. O motor pulava como um leão dormindo como o Slick. Um carro hiper de 3 milhões de dólares se afastou da curva da loja. A luz do sol dançou em suas curvas, pegando flechas de croma polida e laranja, pintada lustrosamente. Atrás das rodas, se sentava um homem composto e vestido de roupa, tranquilo e poderoso. Como se o carro se movesse porque ele o permitisse. No seu trânsito,
Seus 2 filhos se sentaram em silêncio, em ódio, segurando chaves que significavam muito mais do que força. O carro desapareceu para baixo da estrada de árvores, apagado pela distância. O som se esvaiu. O momento se acalmou. Dentro da loja, o silêncio se afastou como um efeito de eco após um aplauso de chuva. Empregados que riam o dia antes agora estavam sem palavras, congelados no acordo com o que acabou de acontecer. Alguns ainda seguiam seus telefones, agora esquecidos em suas mãos. Outros simplesmente estavam com expressões de desconfiança, calma, não afastados pelo dinheiro, mas pelo significado por trás. O gerente assistiu de trás da parede de vidro do seu escritório, os braços folhados, o joelho fechado com regra. Isso não era apenas uma venda. Era uma declaração, um momento que iria explodir naquela loja, e muito além, para anos a vir. O cliente que tinha se afastado quando os garotos foram despedidos, agora abaixou o olho. O vendedor júnior que riu, ao redor, abriu a parte de trás do joelho, mudando esquisitamente em seus pés. Mesmo o gerente, que tinha ficado fora do drama totalmente, abriu a cabeça em respeito silencioso. Todos tinham visto isso. A transformação, a mudança, a verdade. E eles nunca iam esquecê-la, porque isso não era sobre um carro. Era sobre como as pessoas são tratadas quando ninguém conhece o nome deles. Era sobre o que acontece quando você confunde modéstia com mediocridade e erros com simplicidade com insignificância. Era sobre julgamento e amizade. Em algum lugar, no fundo, um som lento acalou da oficina do gerente. A porta abriu quietamente. E Emily Torres, a mulher que ofereceu ajuda quando ninguém mais se despedia. Seu cabelo foi retirado. Sua roupa era simples, sem jubilação, sem sorriso, apenas graça. Na mão dela estava uma carta bem folada, assinada e fechada pelo diretor regional, uma promoção silenciosa. Efetiva imediatamente. Ela agora seria a consultora de vendas maior, com seu próprio escritório, seu próprio time e um lugar na mesa de decisão. Ela não chorou. Ela não brincou. Ela simplesmente caminhou pelo salão com a cabeça levantada, passando pelos mesmos co-trabalhadores que perguntaram seus instintos há apenas 24 horas. Cada passo que ela tomou disse o que ela não tinha que dizer. O respeito não é demandado, é ganho, e a amizade nunca é perdida. Ela passou o recepcionista, que sorriu sabendo. Ela chorou de volta. Tudo foi entendido sem palavras. No fundo, o salão se sentiu diferente, mais silencioso. Não porque menos carros foram vendidos naquele dia, mas porque algo humano tinha acontecido dentro de um lugar construído para máquinas de oração. Onde uma vez havia risada e arrogância, agora havia reflexão. Um cliente foi pedido para falar diretamente com a Emily. Um novo vendedor se sentou direto em sua mesa. Uma conversa escondida acabou em silêncio. A câmera lentamente zoomou, a lente puxando do centro do quarto, capturando seu grande design, as linhas elegantes de veículos parados, o brilhante brilho de tecido e gás. Ela aponta para uma mesa vazia, a mesma onde o arrogante vendedor uma vez estava. Agora vaciada. Um monumento a um erro. Seu nome não existe. Sua absência é mais alta do que sua voz nunca foi. Se você gostou dessa história, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo poderoso e pensativo como este. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias que não apenas entretêm, mas deixam uma mensagem duradoura. Queremos ouvir seus pensamentos. O que você pensou sobre como os 2 irmãos foram tratados na vendedora? Como você se sentiu quando o seu pai apareceu no próximo dia em 2 Rolls-Royce Boat Tails? Foi a justiça que eles mereceram? Fizeram de forma como você esperava? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Deixe-nos saber como você se sentiu sobre a história e como tudo acabou. Também, rate a história em uma escala de 1 a 10. Estamos curiosos para ver como acabou com você. E enquanto você está nisso, deixe o local de onde você está assistindo. Seja você se acostumar com Nova York, Lagos, Londres, Nairobi,
Joanesburgo ou em qualquer lugar do mundo. Gostaríamos de saber de onde nossos assistentes estão assistindo. Grande respeito para os irmãos por ficarem compostos, para Emily Torres por mostrar amizade genuína quando ninguém mais fez, e para seu pai, por mostrar que o verdadeiro poder fala quietamente, mas deixa uma impressão forte. Obrigado por assistir. E lembre-se, amizade custa nada, mas a arrogância pode custar tudo.